Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Histórias e Conexões com Elas. Tenho recebido alguns feedbacks maravilhosos do quanto vocês estão gostando, de todos os nossos convidados, de todas as nossas histórias. E hoje não poderia ser diferente, né? Como vocês já nos acompanham, eu estou aqui com uma presença muito ilustre, um ser iluminado, que é a Dona Neide, que é a presidente da APAE de Joinville. E nós vamos bater um papo muito interessante, vamos falar sobre vários assuntos, né, Dona Neide? Já quero começar agradecendo a presença da senhora. Eu sei que a sua agenda não é uma agenda fácil, que a senhora corre bastante, que tem um dia muito agitado. E eu gostaria de começar esse nosso bate-papo, Dona Neide, que a senhora falasse um pouquinho. Quem é a Dona Neide? Olha, quem sou eu? Qual é uma pergunta difícil quando nos fazem, né? Então, eu vou falar um pouquinho da Neide APAE, da Neide dentro da APAE. A minha vida inteira ela está ali dentro. Eu iniciei os trabalhos dentro da APAE em 1992. Então, a minha história com a APAE é uma história assim de uma grande conexão, de um vínculo forte. E eu costumo dizer que eu criei raízes dentro da APAE. Tenho hoje 58 anos. Minha formação é pedagogia. Me formei há muitos anos, né, em pedagogia com especialização em educação especial. E em 92 eu recebi um convite para trabalhar. A bem da verdade, não é bem assim. Como é que eu vou te dizer? Eu trabalhava antes de ir para a APAE em banco. Tive minha primeira filha, casei e aí fiquei parada há 4 anos. Quando eu quis voltar a trabalhar, eu queria voltar novamente para o banco, porque era o lugar que eu amava e gostava daquele mundo. Só que o banco não aceitava mais ex-funcionário, aquele banco, e também naquela época, questão de ser casada, com um filho pequeno, né? Tinha um pouco de desconforto para que eles aceitassem, mas eu precisava trabalhar. Aí tinha o magistério, me convidaram para trabalhar na APAE, porque lá tinha uma vaga. Nossa, a APAE não conhecia esse mundo, não sabia direito o que era a APAE. Sabia que era uma escola para pessoas com deficiência. Precisando de emprego, eu aceitei. Fui até lá, fiz uma entrevista. Na época, ainda era fundadora, que hoje já é falecida, né? Professora Lia. Ela fez uma entrevista, gostou e eu iniciei meus trabalhos. O que eu vou te dizer? Foram longos 2 anos difíceis para mim. É mesmo, Dona? Difíceis. A minha história ali, ela é bem forte. Eu vou te dizer, ela é bonita, mas ela é intrigante. Por quê? Eu, 2 anos, sonhei que eu estava trabalhando no banco e eu queria voltar para o banco. Na época eu tinha 25 anos, mais ou menos, e eu queria voltar para o banco, mas não podia. Então, todas as noites eu sonhava com o banco. Nossa! Todas as noites eu sonhava que eu estava trabalhando lá. Eu acredito que por conta daquele mundo bonito que era a APAE, é um mundo diferente. É um mundo que muita gente não conhecia. Hoje, um pouco mais conhecida, mas naquela época as pessoas não tinham noção do que era a APAE. A APAE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Uma escola para pessoas com deficiência. E muita gente imagina que a APAE são pessoas loucas. Não era assim. Hoje já não, mas naquela época era assim que era considerado. As pessoas confundem doença com deficiência. E eu vim de um mundo diferente, de um mundo bonito, de um banco, né? As pessoas sempre bem arrumadas, muito bem vestidas. Na APAE não era assim. Eu comecei como professora. Como que a gente trabalhava? Tênis, sapatilha, calça jeans, calça leg, camiseta, o cabelo sempre bem preso. As unhas não podiam ser grandes porque você trabalha com crianças, com jovens, e podia machucar. Aí eu comecei a ter que me vestir diferente do que me vestia e aquilo me maltratava. Entendi. Então, eu digo assim que foi Deus desde o início, foi Deus que me colocou ali. E eu toda noite sonhava e chorava que queria voltar. Era o desejo da senhora voltar para o banco. Eu ficava ali porque eu precisava trabalhar, eu tinha que ter um emprego.
mas não era o sonho de trabalho que eu gostava. E ao longo desses 2 anos, né, eu tive turminhas de crianças, de jovens, e mais ou menos no final desses 2 anos, eu tinha uma turma de 7 crianças, com uma faixa etária entre 7 e 9 anos, entre meninos e meninas. Todos os dias eu iniciava às 13h30, às 17h30. E num determinado dia, chegando para trabalhar, é procedimento ainda hoje, as pessoas que vão frequentar a PAI como alunos, passar por um processo de avaliação, onde é uma equipe multidisciplinar que faz a entrevista e todo o relatório depois. É uma psicóloga, uma assistente social e uma pedagoga. E naquela época, quando eu cheguei para trabalhar, passei por um corredor onde era costume ter que passar, e ali ficavam as pessoas que vinham para essa avaliação. Eles passavam por essa avaliação, depois de um tempo, era enviado os documentos para a Fundação Catarinense de Educação Especial em Florianópolis, e aí eles iam avaliar e ver se essa criança ou jovem poderia ser um usuário da APAI. E aí naquele dia, quando eu cheguei para trabalhar, de repente, quando eu entro, eu me deparo com uma criança que estava ali, esperando a avaliação com o pai. Confesso para vocês hoje, eu fiquei muito tempo sem contar essa história, muitos anos, só agora eu começo a falar sobre aquele dia transformou a minha vida. Ao entrar, era uma menina de 7 anos, ela tinha hidrocefalia. E naquela época, hidrocefalia, não colocava válvula, eu não sei se por falta de conhecimentos ou se falta de financeira, né, das pessoas não terem, ela não colocou válvula e a cabecinha cresceu e cresceu muito, absurdamente. E com isso veio muitas deformidades no rostinho dela, né, os olhinhos aí ficaram muito pequenos por conta da cabeça muito grande. Tinha muitas veias, estavam saltadas. E quando eu entrei, assim que eu entro naquele corredor, eu dou de cara com essa criança. E o meu primeiro pensamento naquele dia: Senhor, tomara que essa menina não seja minha aluna. Até me arrepiei, dona Neide. Por isso que por muito tempo eu não contei essa história. E aí segui o meu caminho e fui para minha sala. Lá com os meus alunos, comecei a trabalhar. Passou uma semana, eu acho que acabei esquecendo, porque, como eu disse, demora às vezes até uns 20 dias, um mês, o final, né, desse processo de avaliação. E aí passou esse tempo, um dia eu trabalhando com as crianças, chega a coordenadora com essa criança na cadeira de rodas, porque ela não conseguia andar pelo peso da cabeça. Ela tinha um corpinho bem miudinho e a cabeça muito grande, então ela não conseguia caminhar, o peso era enorme. Ela tinha que usar a cadeira. Tinha que usar a cadeira de roda. Aí naquele dia, chega a coordenadora, né, levou Neide, falou o nomezinho dela, acho que ela vai ser tua aluna. Nossa. Lembro muito bem, era a Maria. A Maria vai ser tua aluna. Meu coração começou a saltar e eu comecei a tremer. Eu recebi ela, coloquei na sala e comecei os trabalhos. Era de costume, toda sexta-feira, a gente fazer as unhas dessas crianças, o sensorial, o toque, né? E aí fazia também com hidratantes, você penteava o cabelo. Era um pouquinho de carinho e autoestima. Cuidado ali para as crianças. Altos cuidados. Até porque AVDs, que é Atividades da Vida Diária, e AVPs fazem parte do currículo das APAIs, né? Então eu comecei a trabalhar com ela. Então, numa sexta-feira, nesse dia de atividades de AVDs, né, eu coloquei todas as crianças, com ela davam 8, sentadinhos, encostados para a parede, em cima de umas almofadinhas. E eu lembro até que a almofadinha eram azuis, todos sentadinhos, e eu de frente para eles. E comecei a fazer as unhas das crianças. Comecei pelas unhas, depois a gente fazia massagem.
fiz o primeiro, fiz o segundo. Eu acho que eu deixaria ela por último. Acredito que faria isso. Fiz o terceiro. E quando eu terminei, ainda faltava o terceiro, eu acho que iria pegar uma outra criança. Eu lembro, se eu parar, eu consigo lembrar do rostinho dela e dos olhinhos dela. Ela simplesmente me olhou no olho, esticou as mãozinhas assim para mim e baixou a cabecinha. Pedindo para a senhora fazer outra. Naquele dia, a minha vida começou a mudar dentro da PAI. A partir daquele momento, eu comecei a ver. E eu me perguntei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Eu não sei ensinar, eu não sei trabalhar com essas crianças. Aquilo foi um choque. Uma criança de 7 anos, que é o que ela tinha, me sensibilizou e tocou o meu coração. E eu, na minha ignorância, achava que a compreensão deles era quase nada e que eles não tinham compreensão para entender o que eu estava ali fazendo, que era mais automático, não. E a Maria me provou que não, que ela tinha muitos sentimentos e sentimentos tão nobres que me fez mudar a partir daquele momento. A partir daquele momento, a minha vida começou a mudar dentro da PAI. Eu comecei a olhar com os olhos do coração. Do coração. Porque até então, eu acho que eu estava ali somente por um trabalho e por precisar receber o meu salário. E aí eu comecei a criar vínculo, a melhorar a minha postura como professora. Eu tinha somente o magistério naquela época, e aí eu entrei na faculdade, fiz a pedagogia, fui um pouco mais além, fazer uma especialização em educação especial. Depois de um tempo, aconteceu o primeiro concurso para educação especial em Santa Catarina, e eu participei desse concurso, foi o primeiro que teve, 2002. E eu passei, graças a Deus, passei por méritos, sim, não foi por sorte. Porque às vezes a gente vai lá e chuta as questões. Não, foi por mérito. Eu estudei muito, eu fiquei um mês em cima dos livros. Eu ia dormir de madrugada, eu levantava de madrugada e todo o tempinho que eu estava em casa, nos finais de semana, eu já tinha 2 filhas daí depois, né? Eu estudava. Então eu sei que eu passei por méritos meus, porque eu quis passar. Eu lembro que o dia que saiu o resultado, eu tinha a minha filha mais nova com 4 anos e ela me ajudou a conferir o gabarito, né? E acertei. Essa não, essa sim. E foi assim, uma brincadeira e ela junto, mãe, deu. Porque tem que ter um limite X para você conseguir, né? E daí eu sei que consegui acertar várias, de repente comecei a errar. Meu Deus, comecei a chorar. A ansiedade de talvez... Comecei a chorar, se eu não vou conseguir. E aí ela junto, a Isabela, ela hoje talvez não lembra, mas eu nem esqueci. A Isabela ali do meu lado, não mãe, tu vai conseguir. E fui indo. Quando foi no final eu comecei a contar, contando. Quando deu a quantidade para conseguir, gente... Eu imagino a felicidade. Eu me ajoelhei, chorei e agradeci a Deus. Tá vendo? E eu agradeço a Deus até hoje por eu ter entrado dentro da PAI, por Ele ter me levado até lá. Porque eu sei que os planos de Deus para mim foram grandes. Eu não sabia. Eu chorava toda noite que eu queria sair e voltar para o banco. Mas Deus acreditou em mim e me fez ficar ali. E aí com um concurso as coisas também melhoram, né? Era concursada do Estado. E fui crescendo ali dentro da PAI, criando vínculo com aquelas pessoas, com aquelas crianças, com aquele jovem. A PAI, hoje eu digo que é o meu mundo apaiano. E dali para frente, tudo foi acontecendo. Depois de alguns anos como professora, né? Terminei minha faculdade, terminei minha especialização. E aí eu recebi um convite para trabalhar em banco. Olha, a senhora...
tinha praticamente desistido, já estava ali no mundo da pai e recebeu a proposta. E agora? E agora? Eu disse, meu Deus, e agora? Não, agora eu não consigo mais sair daqui. O coração já estava ali. Aí eu criei raízes ali dentro, foi assim. Mas as minhas raízes são tão fortes que eu tenho muita coisa linda ali dentro. Minhas histórias ali são, digo para ti que é de chorar mesmo, sabe? E aí eu disse, não, agora eu não quero mais. Não, eu vou continuar aqui. Meu mundo é aqui agora. Se Deus me fez vir para cá, porque Ele sabia que é aqui que eu tinha que ficar. Continuei, aí depois de um tempo, hoje no Brasil existe aproximadamente 2.243 APAES, pode ser que tenha um pouco mais, né? É uma por cidade, não pode ter mais do que uma em uma cidade. Olha, informação interessante, eu não sabia. É uma só. A gente pode ter mais polos, extensão, mas é uma APAE só por cidade, né? E no estado de Santa Catarina temos 234, mais ou menos também. Como eu digo, pode ser que aumentou, né? Temos quase que todas as cidades do estado uma APAE. Aqui na nossa região, que são 13 APAES, Joinville, Jaraguá, Araquari, Barra do Sul, São Francisco, Garuva, Itapuá, que fazem parte da nossa, são 13, né? E depois de uns anos, daí eu fui convidada pela Federação Estadual das APAES, que fica em Florianópolis, a coordenar um programa que é Educação, Trabalho, Emprego e Renda. Aí eu coordenava as 200 e poucas APAES do nosso estado. Que coisa linda. Foi muito bom, foi muito apaixonante. Amo esse trabalho. Até hoje tem pessoas que às vezes me ligam, Neide, consegue um emprego para mim? Pessoas com deficiência. Rapidinho, com os contatos que eu tenho, com os amigos que a gente fez, eu consigo. Porque todo mundo sabe que as empresas precisam das pessoas, né, com deficiência para cumprir cotas. E então, eles estão aí. E com esse trabalho, naquela época, foi 2014, eu fiz a primeira formatura dentro da APAE. Então, eu comecei antes, ali em 2010, mais ou menos, junto com uma psicóloga que trabalhava na APAE na época, a Ildete, montamos um programa e tocamos para frente esse programa que era trabalhar essas pessoas. Ele existe em todas as APAES, que é esse serviço, né, de qualificar essas pessoas para o mercado de trabalho, mas um programa nós colocamos ali dentro e eu registrei na Secretaria da Educação para poder certificar esses alunos. Aí a APAE, que tem condições de oferecer um curso, né, também pode estar fazendo e vai, né, qualificar e botar eles no mercado de trabalho. Na época a gente registrou 2 cursos, que era auxiliar de panificação, porque nós temos uma padaria dentro da APAE. Olha, também não sabia que temos uma padaria lá dentro. Até para eles aprenderem, sim, literalmente colocarem a mão na massa, né? Para o dia a dia, imagino, porque é uma atividade que é muito boa, sim, uma atividade manual. E também se preparar para o mercado de trabalho. E o outro curso era auxiliar de almoxarifado. Hoje a gente parou desde a pandemia, mas estamos pensando em retomar, né? E aí esses 2 cursos, em 2014, qualificamos 19 pessoas. Nossa! E as 19 pessoas qualificadas, era uma equipe maravilhosa que trabalhava junto. Tinha psicóloga, assistente social. Na época nós tínhamos uma fono, tínhamos uma físio trabalhando juntos, tínhamos também uma TO. E aí, pô, Neide, por que tantas pessoas trabalhar dentro de um curso que vai qualificar para colocar nas empresas? Sim, por quê? A fono, porque muitos dos nossos têm dificuldade na comunicação. Então, eu preciso da fono. A físio, porque muitos deles, a postura, eles têm que ter uma postura também para trabalhar. A TO, que vai fazer as adaptações, seja na empresa, na loja, no comércio, onde ele for. Para receber. Sim. E também, ela vai também trabalhar com eles a questão da locomoção. Porque um dos critérios para que essa pessoa, esse jovem, esteja nessa turma é a autonomia, a independência, o ir e vir, né? E como eu digo para vocês que esse curso é minha grande paixão. Eu trabalhei alguns anos com crianças, até 10, 12 anos. Depois eu comecei com os adultos e eu amo trabalhar com os adultos. É maravilhoso. Eu
sempre pensei assim, vou ajudar eles, colocar no mercado de trabalho. Essa equipe era uma equipe grande que tudo era nós que fazíamos assim, desde a entrevista com o aluno, colocar ele dentro da empresa, dar um auxílio durante uns 2 anos dele lá dentro, porque é muito difícil. Você simplesmente coloca uma pessoa com deficiência numa empresa e esquece. E deixa ela lá como se fosse o que não fosse um ser humano, que não cuidasse, não desse atenção, né, dona Neide? Não dá certo. E aí o nosso trabalho era completo. Você qualifica, você orienta e você coloca ele lá dentro e dá assessoria. E acompanha. Então as empresas sempre gostavam, né, de pedir alunos da PAI por essa parceria. E eu dizia também para eles assim, se a empresa quer uma palestra com os funcionários que vão receber essa pessoa, a nossa psicóloga, nossa assistente social, eu como coordenadora também estamos indo lá e vamos falar. E antes quando essa empresa nos pedia uma pessoa com deficiência, primeiro eu queria saber qual era a função que ela tinha para oferecer, porque eu conheço o meu aluno, eu sei o que ele é capaz. Não tem nada de, porque é uma função de um nível inferior. Não, eu sei, porque assim, o que acontece? A gente não menospreza nenhum tipo de trabalho, mas eu tenho que entender como que o meu aluno vai estar lá de dentro. Eu sei que tem alunos que eles não conseguem ficar no meio de pessoas, então ele vai ter que ficar numa função mais retirada. Tem alunos que eu consigo colocar numa loja que ele possa trabalhar com o público. Ele dá conta. Outros alunos não conseguem. Tem alunos que têm que ter adaptações. Então, eu conheço e eu sei. E aí, dentro dessas histórias, né, para te dizer, lembro que do segundo curso, tinha um menino que a mãe nos procurou, ele não era aluno da PAI ainda, e ela queria, porque ela ouviu falar que a PAI tinha um programa de qualificação com cursos e que colocaria. Eu disse, sim, temos. Lembro até hoje também da entrevista com ele. E ela disse, porque ele estava num outro lugar. Só que eles disseram para ele que ele nunca iria trabalhar. Nossa. Por quê? Ele usava a sonda, usa ainda. Ele tem uma dificuldadezinha, ele precisa usar a sonda, né, para urinar. E aí ele usa a fralda mais para que não passe, porque senão ele ficaria com vergonha. Então, como que colocaria uma pessoa assim no mercado de trabalho? Aí eu disse para a mãe, eu vou trabalhar com ele um tempo e eu vou avaliar. Quem trabalhava, claro, eram os professores, mas a gente como coordenadora, né? Eu vou avaliar. Tinha o professor monitor do curso, o professor de sala e toda aquela equipe da área da saúde que também trabalhava junto, né? E se ele tiver condições, ele vai, sim, eu te garanto. Só se a gente vê que não dá. Começamos o curso com ele. E foi o ano inteiro. Antes de terminar o curso, eu vi que ele estava em condições e uma empresa de Joinville nos procurou. Era uma loja, Precisava de, na época, 2 pessoas. Eu disse, olha, eu estou terminando o curso, mas eu garanto que ele dá conta. E eu coloquei esse menino lá, e ele está até hoje, tá? Ai, que coisa linda. Antes de 2016, ele entrou em 2015. Ele vai fazer quase 10 anos que ele está lá, sabe, hoje. Eu imagino a felicidade dele. Da família. Porque alguém disse para ele que ele não poderia fazer. E ele foi. E ele foi, fez e... Foi. E ele entrou lá, ele está até hoje. Aí a gente, assim, a cada 2 meses eu fazia visita, ia com a equipe. E ela, como é que tá? Ele levava a gente. Ele entrou no almoxerifado. Ele entrava lá dentro, ele mostrava tudo. O pessoal da loja, ele é um ótimo funcionário. Coisa linda. E assim, uma das coisas que eu gosto e sempre gostei era proporcionar para o meu aluno realizar o sonho dele. Porque eu sei o quanto é bom. Eu lembro para mim o como doeu, só que hoje eu entendo que era assim que tinha que ser. Deus queria que fosse assim. E aí ele entrou, está até hoje. Entrou um outro menino junto nessa época também. Ele me procurou, a mãe, porque ele queria trabalhar e a mãe não estava conseguindo emprego. Ele já tinha terminado o ensino médio. E a gente sabe o quanto é difícil, né, as famílias ajudarem eles lá dentro. Aí eu disse para ele, eu lembro muito bem, eu disse, eu te ajudo, eu te arrumo um emprego, mas tu tem que entrar para o meu curso, porque senão
como que eu vou saber e como que eu vou te indicar para uma empresa Sem avaliar. sem conhecer? É o nome da APAE também, então a gente também tem que preservar, né, essa imagem. Tá bom. Aí eu lembro também que ele disse, mas ele vinha de ônibus de linha para a APAE, né, sozinho. Eu tenho que usar o uniforme? Eu disse, na fora não. Porque até hoje a gente sabe o preconceito que as pessoas têm contra a APAE. Gente, quem não conhece a APAE, vem conhecer. É o lugar mais abençoado e iluminado que eu conheço. E eu falo isso com conhecimento de causa. E aí eu disse para ele, não, lá fora tu não precisa, porque eu sei como é que é o povo, né? Mas aqui dentro, calça jeans todo mundo usa, a camiseta da APAE tu tem que colocar, porque é uma regra, é normas nossa e não é justo um usar e o outro não. Né? Não tem problema, traz na tua mochila, na tua bolsa, chega. Assim eu fui. E ele chegou e disse para mim que o sonho dele era trabalhar na 1001. Olha, esse já era determinado, já sabia. Queria trabalhar na 1001. Tá bom, eu lembro até hoje, eu vou conseguir para você na 1001. Mas passou um mês, ele era muito ansioso, porque ele tinha vergonha de vir para a APAE. E ele não queria ficar ali. Passou um mês, Neide, tu arrumou um emprego para mim? Olha. Eu disse, não ainda. Falei, não consegui, mas guarda um pouquinho. Tá bom, ele disse. Passou mais uns 20 dias, um mês. Neide, tu arrumou um emprego para mim? Não ainda. De novo aconteceu. Tá bom, vamos mais um pouco para frente. Eu sei que passou mais um tempo ele de novo. Digo, epa, peraí, não vai ser assim. Isso vai demorar quase um ano e pouco para terminar esse curso. Eu tinha uma quantidade de horas que a grade curricular do curso pedia, tinha que fazer, né? E não vou conseguir. Que lá no finalzinho a gente sempre arruma, mas no começo, peraí que eu vou mudar a tática com ele. Pensei, tá bom. Aí passou uns dias, ele veio, Neide, tu arrumou emprego? Arrumei. Mas é na Ingepasa. Você quer? Tá bom, eu aceito, mas eu prefiro 1001. Olha. Então tá bom, vamos esperar mais um pouquinho? Né? Eu lembro, disse pra ele, Lucas, vamos esperar mais um pouquinho? Tá bom, Neide, eu espero. Passou mais um mês, vem ele de novo. Digo, arrumei, agora é lá no supermercado Vitorino. Uhum. Você quer? Tá bom, eu aceito, mas eu prefiro 1001. Então espera mais um pouquinho. Eu fui enrolando ele. E assim eu fui... Trabalhou a ansiedade dele. E arrumava. Não, tipo assim, a Ingepasa é uma empresa muito boa. Então, não é o preconceito. Por quê? O que eu falei uma vez para eles também, né? É que eu não posso colocar o meu aluno em risco. Por isso que, às vezes, a função que eles tinham não tem nada a ver com a função. O varrer, o juntar, eles são ótimos e eles fazem muito bem. Só que na rua, se eu coloco um aluno meu... É um risco. Não, ele é assim, ó. Eu conheço todos, né? Ele está aqui. Ele vai fazer o serviço dele, ele vai desempenhar com, olha, uma qualidade maravilhosa. Só que se passar um amigo do outro lado... Ei, tudo bom, amigo? Ele é capaz de atravessar sem olhar. Eu imagino. E eu não posso fazer isso, colocar em riscos. Ou ele pode ficar parado conversando e esquecer. Então, tudo tem que ser dosado, né? E daí com o Lucas, foi, Ingepasa não deu, Vitorino não deu, outro não deu. Chegou o final do ano, e agora? Acabando o ano. Poxa, mas se eu arrumar emprego para ele, poderia, porque o curso já estava terminando, né? Já ia ter formatura. Se eu arrumar um emprego, eu vou ter que dar assessoria aí nas férias, em janeiro. Ah, não, vamos deixar mais um pouco. Foi ele embora também, acabou. Entramos de férias. Início de fevereiro, primeiro dia quando eu chego, aí a secretária Neide, a mãe do Lucas, está te ligando. Ela quer falar contigo. Mãe, olha, Neide, o Lucas está muito bravo com você. Mas ele está bravo porque tu prometeu um emprego e tu não arrumou. Ele tá. Digo, mãe, me dá um tempo. No mesmo dia, desliguei o telefone, liguei na 1001. Eu disse, olha, eu conheci a moça na época do RH, né? Eu disse, eu preciso de 2 vagas. Uma pode ser em qualquer 1001 da cidade. O menino tem condições de se locomover, ele é bem tranquilo, né? A outra, eu queria ver se tu tem no Ademar Garcia. Ele morava na rua de trás. E ele é muito tímido. E assim, ele não pode ficar no meio de pessoas porque ele está sempre desconfiado que alguém estava olhando, estava rindo. Então ele tem que estar num ambiente assim mais reservado, mais seguro para dar tranquilidade e paz. Então eu preciso dessas 2 vagas. Neide, eu tenho uma aqui no Ademar Garcia. Ele mora na rua de trás, mora.
A outra pode ser na Procópio Gomes? Pode. O outro tá bom, amanhã, então, 8 horas tu esteja aqui. Eu nunca deixei um deles, ou uma menina ou um menino, ir sozinho para a entrevista. Eu acompanhava todas as entrevistas. Fazia questão, eu gostava daquilo. No outro dia, eu avisei a assistente social e a psicóloga. Eu digo, vem comigo. Aí liguei, mãe, avisa o Lucas que amanhã, 8 horas, em frente a 1001, lindo, bonito e cheiroso. Ainda brincava com eles, eu quero ele lá. Quando foi no outro dia de manhã, pegamos o carro da pai, nos deslocamos para 1001. Aí avisei o outro também, né? Que a entrevista dos dois ia ser ali. Quando eu chego assim, que eu estou entrando, ele estava assim, de bracinho cruzado, em pé, na parede, cabelinho todo com gel. 19 anos tinha ele. Cabelinho assim com gel, me esperando, a mãe do lado. Quando ele me viu ansioso, vamos, entramos. Aí, gente, aquele dia, nunca mais eu vou esquecer. Eu não esqueço de nenhuma das histórias. E aí a moça do RH, a gente deixa eles participarem, ela conversa, pergunta. E aí ela perguntou para ele, né, o que ele queria. Mas a função eu já sabia, porque antes eu já organizo tudo. Eles vão só para os trâmites ali, mas eu já sei onde ele vai estar, o que ele vai fazer, os horários, tudo a gente já conversa antes. Aí ela disse assim para ele, Lucas, quanto que você acha que você merece ganhar pela função que você vai exercer aqui dentro? A gente já sabia qual seria o estatuto, mas fazia parte, né? Menina, eu fiquei assim, olha, eu disse, gente, o que é isso? Obrigado, Deus, por me deixar ficar aqui. Ele olhou para ela e disse, eu não quero salário, eu só quero trabalhar. Nossa! Quando que um jovem, até mais, quando eu te pergunto quanto que você quer ganhar, você já vai imaginar, Claro. eu mereço isso. Sim, ele só falou que ele queria trabalhar. Eu só quero trabalhar. Que coisa linda. É assim, ó, é surpreendente. Eu digo que é mais do que eu esperava da vida. É uma coisa, né, dona Neide, ouvindo a senhora falar dessas histórias, como muda, principalmente a percepção do que a gente tem da vida. Às vezes a gente só tá no verbo ter, esquece do fazer, né, que é esse cuidado, que é esse amor. Eu tive uma grande honra na minha vida aqui em Belo Horizonte, eu morei lá por muito tempo. A filha de uma vizinha, ela estudava na PAI, ela se chama Fernanda. E ela tem síndrome de Down. E ela sempre foi muito amorosa. Muito amorosa. E todas as vezes que eu ia na casa da minha vizinha, era o apartamento de baixo. Eu sempre me conectei muito com a Fernanda. Muito. E nesse período, eu engravidei do meu filho mais velho, né? Então, eu era muito jovem, grávida. E eu não esqueço da Fernanda. Toda vez que eu chegava lá na casa dela, ela vinha, ela me abraçava, ela colocava a mão na minha barriga. E aquilo era um amor que ela me puxava pelo braço e me levava para o quarto dela. E a mãe dela falava assim, Lina, mas ela não faz isso com todo mundo. E eu sempre gostava de conversar com ela. E eu falo que são pessoas que nos ensinam que a gente às vezes não, a maioria do tempo, a gente está nessa loucura da nossa vida e não vê o amor do nosso lado. E que transborda, E para a gente também levar conhecimento para as pessoas, para as empresas que venham assistir esse nosso episódio, dona Neide, como que as empresas podem se conectar, né? Como que as empresas podem buscar, por quê? Né? Eu trabalho em uma instituição que muitas vezes não sabe. A gente tem a cota, como é que a gente cumpre, de que forma eu posso trazer a pessoa certa para ficar conosco. Como é que a gente pode levar essa informação para as empresas? Como é que elas podem buscar a PAI para, quem sabe, terem profissionais? Hoje, ligando lá na PAI, pode pedir para conversar comigo e aí eu explico todo como que é o processo, como que a gente faz. Nós temos alunos que ainda encaminhamos, né? O curso ele deu uma parada, mas mesmo assim é feito o trabalho dentro de sala, as habilidades que eles precisam para serem inseridos no trabalho, né? Como esse menino, né? Isso já faz também algum tempo, ele está até hoje no NAG, ele não saiu. Começo desse ano, ele foi lá me visitar, tiramos fotos juntos. Assim, teve algumas dificuldadezinhas nesses 10 anos, mas quem não tem nada que a gente não conseguia, o que eu digo também? Mesmo fazendo tantos anos já que ele está lá, eu nunca vou deixar. Enquanto estiver ali, nunca vamos deixar ele desamparado. Se ele precisa
como já aconteceu outros casos que deu problema na empresa, como pode acontecer com qualquer pessoa. Com certeza. Se ligar para a gente, ele foi nosso aluno, ele foi encaminhado pela PAI, nós vamos lá ver o que está acontecendo e vamos ajudar. Jamais vamos deixar uma pessoa que precisa de repente, uma assessoria, de um atendimento psicológico, de um atendimento com um dos nossos médicos, assim na mão. Eu não vou deixar essa coisa linda. Então, ele teve um probleminha, a gente foi, o outro menino, para te ver, aí o Lucas, ele ficou dentro do depósito, porque é o que era melhor para ele. O outro já podia trabalhar com o público. Ele foi para outra loja como vendedor. Ele ganhou promoção como vendedor, também está lá até hoje, os dois começaram no mesmo dia, tivemos problemas, sim, mas não quer dizer que sempre vai ser eles o motivo do problema. Muitas vezes é o outro também. O ambiente. Isso mesmo, né? Foi o que aconteceu com o outro. Trocou um chefe, entrou outro. Ele estava acostumado com aquele, tinha um vínculo grande. Aquele chefe já tinha virado amigo dele. E aí a gente sabe, quando vira amigo, acaba que ultrapassando um pouquinho os limites. O outro já era um pouquinho diferente, já tinha um jeito diferente de trabalhar. Acabou dando um probleminha, mas nada que a gente não tenha conseguido contornar e resolver. Então a gente sempre vai. Tivemos um outro menino, por isso que eu digo assim, que quando é aluno nosso e a gente coloca, nós damos uma assessoria muito legal e um acompanhamento e uma palestra se a empresa quiser. O outro menino de uma outra empresa, muito bem também, um ótimo funcionário, mas o que aconteceu? Aconteceu que uma funcionária da empresa também se dedicou muito para ele. E o que eu costumo dizer? Gente, as pessoas com deficiência, elas são normal dentro das particularidades. Ele não tem que ser tratado diferente. Ele não está doente. Ele só precisa de respeito e educação. O resto vem. Então, assim, o que aconteceu? A moça acabou assim, eu acho que ficando com um pouco de pena. Não tem que ter pena, ele é capaz como qualquer um. Para exercendo a atividade? Sim, não. Por isso que eu digo, eu sei qual função colocar. Então, se eu coloquei naquela função, ele é capaz de exercer aquela função. Eu não vou colocar ali além daquilo. Até porque, mesmo nós, eu sei fazer essa função na qual eu estudei, me qualifiquei. Se você me der uma função diferente do que eu me formei, eu também não vou conseguir. Então, todos nós somos assim. Eu não tenho capacidade para tudo. Eu tenho para aquilo. Tem as suas habilidades. Né? E o aluno é a mesma coisa. E aí acabou que a pessoa, né, quis abraçar tanto que ele acabou se apaixonando por ela. E isso vai acontecer. Eles são pessoas como nós. Eles têm os mesmos sentimentos que a gente. E aí ele se apaixonou. E quando foi tão forte, que daí depois que viu e ela percebeu, ele já estava assim, muito envolvido. E aí quando ela quis recuar, afastar, ele não aceitou. É a mesma coisa? Quantos relacionamentos entre pessoas ditas normais, o homem não aceita ou a mulher não aceita? E assim foi. E aí ela disse, não, mas eu sou noiva. Ele não queria mais saber, porque ela abraçou tanto, agarrou tanto ele com tanto carinho. Ela desbordou o amor, né? E ele acabou se apaixonando. E isso é com qualquer um. Com certeza. Se eu tiver com uma pessoa que me fornecer, me dá carinho, me dá amor, é claro que eu vou gostar. Quem não gosta de ser bem tratado e amado? Gente, isso é do ser humano. Aí o que aconteceu também? Aí ligaram pra gente, ele já estava há muito tempo lá. Não, Neide, está acontecendo assim. Calma, vamos resolver. Vamos entrar em ação. A PAI entra em ação, e a ação eu adoro, né? Vamos, traz ele para a PAI, vamos fazer o atendimento psicológico. Não dava mais para manter os dois na mesma loja, né? Porque daí ele começou a se tornar agressivo. Cada pessoa que chegava perto dela para atendimento, para alguma coisa, ele empurrava, porque na mente dele, ela estava aí falando com o outro, agradando o outro e deixando ele. Deixando ele de lado. Então, precisamos trabalhar, mas foi algo assim que a gente conseguiu de boa, né? Faz um trabalho, precisa, como eu digo com qualquer ser humano, quando termina um relacionamento, um casamento, muitas pessoas vão para terapia também, não é verdade? Então, por que o nosso aluno também não pode? Certeza. E foi resolvido o problema, cada um feliz do seu lado. Tivemos um outro caso de um outro menino
que o sonho dele era trabalhar. Ele já tinha 35 anos. Difícil de arrumar emprego. Pela idade, pela deficiência. E ele não conseguia se comunicar. A fala dele era bem comprometida e as pessoas não entendiam. A gente acaba entendendo depois de muito tempo, né? Mas o pessoal fora não entende. E aí, arrumamos um emprego, nunca vou esquecer também. A própria empresa foi até a PAI, fizemos toda a entrevista, ótimo, ele foi. Só que aí, quando chegou lá, quando eles viram que ele tinha dificuldade na fala, não aceitaram. Gente, aquele dia eu fiquei muito brava. Meu Deus. Briguei. Eu digo, o que é isso? Que inclusão é essa, gente? Pelo amor de Deus. Né? Só vamos incluir pessoas ditas normais e perfeitas? Verdade. E o outro não merece ser incluído? Ele chorou. Eu disse, não, calma que a gente vai conseguir. Eu chorei, fiquei muito brava, me revoltei. Eu disse, isso está errado, não é correto, isso não é inclusão. Né? Mas tudo bem. Dizem a inclusão, mas na hora de praticar, aqui não funciona. Não é inclusão, eu não aceito. Mas não vou também colocar o meu aluno... Expor, né? Expor ele em situações constrangedoras. Tudo bem, calma. Ele muito tristinho, não deu certo. Daqui a pouco passou um tempo, arrumei em outro lugar. Está lá há 15 anos. Olha. Ganhou 3 prêmios, digo para ti, tá? Ele não fala, ele não se faz entender. Ganhou 3 prêmios de melhor vendedor. E cadê a comunicação dessa pessoa? Que não servia lá para a empresa, que a empresa disse que não queria. 3 prêmios. Eu chegava lá, não, o Adilson ganhou esse prêmio esse mês, foi o melhor vendedor. Eu disse para ele, meu Deus, parabéns. Passava mais um tempo, ganhou mais outro prêmio. Eu disse, o que é isso? Eu digo assim, não dá. Olha, pensa no funcionário bom. Imagino. Crachazinho bonito. Se algum dos outros funcionários chegasse e já não colocasse o crachá, ele ia lá, teu horário, bota, já tá dando. Daqui a pouco, Ainda cuidava das coisas ao Não, redor. ele avisava as pessoas. Nunca ganhou uma advertência. Coisa linda. Nunca chegou tarde. Então, são esse tipo de pessoa que eu amo trabalhar. Com certeza. Pensa, teve outros 2 funcionários, 2 irmãos, em uma empresa, também não vou esquecer, a empresa já fechou. Daí acabaram tendo que sair, mas já estão em outros lugares, né? O dono ligou para nós, era uma marcenaria na época, e disse, vocês não têm mais uns 10 iguais a esse? Olha, sim. Gente, os funcionários, os outros muito jovens, na mesma idade, né? 10 minutos antes do horário do almoço já estão lá no ponto. 10, 15 minutos antes de ir embora já estão botando a roupa e pegando a mochila. Às vezes deu horário de retornar, ainda estão demorando. Eles não. Chegava a hora do almoço, passava, eles todos 2 deficientes, além da intelectual auditiva. Então eles não ouviam. Passava do horário, o chefe tinha que ir lá bater, na hora de comer. Que esqueci. Continuava trabalhando. Olha. Então ele disse, tiver mais 10 iguais a esse, eu quero. Olha que coisa. Só que no fim, depois a empresa fechou, né? E aí eles botamos em outros lugares. Então, assim, pensa bem, que alegria pra gente receber uma notícia como essa. Alegria. E todos esses alunos, né? As 2 formaturas que a gente teve, a primeira foi dentro da PAI mesmo, a primeira 2014, a segunda 2016. E era meu sonho, esse era meu sonho, formar esse grupo igual às formaturas de todo mundo, de qualquer curso. Por que não? Por que eles não poderiam se formar com uma beca, com capelo, com mestre de cerimônia, com brinde de champanhe, mesmo que sem álcool, mas tinha que ter. Claro. E aí eu comecei a batalhar para conseguir. Gente do céu, que luta. A PAI não tem condições de bancar essas, né, como eu vou te dizer, esses confortos a mais, né? E aí pede para conseguir com uma empresa, vamos fazer um valorzinho bem simbólico das becas. Aí uns pais podiam ajudar, outros não. Vamos fazer esse valor para um. Outro, não, não consigo. Pede para aqui, não, eu ajudo com um pouquinho. E consegui. E aí, para finalizar, eu queria um coquetel para eles. Consegui um lugar no Centro Eventos, no Teatro Juarez Machado. Que coisa, um lugar incrível. Coisa mais linda do mundo. Tu não tem noção. Nem na formatura das minhas filhas eu acho que eu me emocionei tanto. Porque foi um sonho assim que eu sonhei durante aquele tempo, né? Aí tudo certinho. Consegui decoração, conseguimos mestre de cerimônia, conseguimos roupa.
consegui vestido para as meninas do Nido, para depois que tirar a beca. E Elas aproveitaram. Balinho, claro, terno para os meninos, tudo. Mas faltava o coquetel. Eu disse, nós também não podemos pagar. Aí, na época, conversando com uma pessoa, teve ali na PAI, não, prometeu o coquetel. Meu, fechou, tudo certo. Tudo certo, era só alegria, né? Mas como todas as alegrias, às vezes também tem um pouco de tristeza no meio. Faltando 2 dias antes para a formatura, liga a secretária. Foi feita reunião, foi feito almoço, liga a secretária de uma pessoa lá. Lady, a pessoa não vai poder te ajudar por conta de... Não por falta, que tinha rodo. A rodo. Não pode ajudar por conta de que na época também era no político e não pode. Digo, gente, mas como? Meu Deus, 2 dias. E agora? Como fazer? Eu digo, não, dá para um parente levar, um vizinho, um amigo. Era um valor que gastava no almoço. O valor era bem baixo, sabe? Daí eu disse, e agora? Não vai. Já aquele dia chorei. Meu Deus. Uma coisa assim que foi muito legal, né? É legal entre todas as tristezas, mas houve coisas bonitas. Aí, quando eu acabei de falar pela ligação, briguei, xinguei um monte. Eu digo, gente, santo de ter feito isso comigo. Não podia ir agora. Tudo pronto? Tudo pronto. Saí de lá da recepção, onde eu estava, lá da frente da secretaria. Fui lá para trás, onde os alunos ficam. Um banco grande. Sentei nesse banco, comecei a chorar. E agora eu prometi para essas famílias que ia ter coquetel. A ansiedade deles. Eles são famílias carentes. Um coquetel, eles nunca vão... Eu prometi, o que eu vou fazer? Comecei a chorar. Aí tinha vários professores, Neide, calma, aí contei o que tinha acontecido. Não, a gente te ajuda. Um dá R$10, outro... Eu digo, gente, não vai dar. Mesmo que vocês deem 10, eu sei que eles também não tinham muito, eu não vou conseguir o valor. E continuei ali, triste, cabeça baixa, chorando. De repente, quando eu olho, tudo cheio de aluno em volta, chorando junto. Todo mundo chorando junto. Eu digo, Lidia, a vibração. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas tudo bem. Choravam junto de correr lágrima. Fui embora. Aquela noite eu não dormi. Eu chorei tanto. Eu digo, gente, como que pode ir agora? Eu tentava achar uma saída, mas não vinha na mente. Eu só rezava, né? Deus, me ajuda. E agora? O que eu vou fazer? Fiquei a noite inteira acordada, e quando era mais 5 da manhã, levantei, tomei um banho e fui para pagar. O rosto desse tamanho, tudo inchado, chorando. Não tinha dormido e estava chorando. Cheguei na PAI, aí comecei meus trabalhos, daqui a pouco vem a secretária correndo. Neide, corre aqui. Corri lá na frente, o que foi? Olha aqui, ó, ligou alguém aqui e disse que vai pagar todo o coquetel. Ai, que coisa linda. Foi outra choradeira, né? Agora que boca era de alegria. É como eu digo, a gente chora de tristeza, mas logo depois a tempestade... Vem a bonança. O arco-íris brilho é esse. E aí o coquetel já estava pago. E aí a gente foi para aquela formatura, foi a coisa mais... Eu imagino a felicidade deles vivendo. Tem vídeo gravado. Aquele menino da 1001, sim, que disse que não queria salário, foi o orador da turma. Ah, que coisa linda. Foi tão lindo, mas tão lindo. Quando eles entraram assim, eu chorei o tempo todo. Me imagino que eles jamais vão esquecer esse momento. Não, cara. Depois tivemos um bailinho, aí tive ajuda de mercados, deram champanhe sem álcool. Os vestidos das meninas, elas se sentiram umas princesas. Nunca tinham tido um vestido de baile. Tudo assim, simples, mas com muito carinho. O importante era o momento que elas estavam vivendo. Por isso que eu bato de novo na tecla, que não é o quanto você tem, mas é o que você faz de diferença para as pessoas. E aquele dia foi assim, a noite mais linda. Eu imagino. Pra gente ali dentro. Era choro, era risos, mas foi assim, brilhante. E depois, né, eu saí dessa coordenação também, daí assumi... Fiquei como coordenadora uns anos, depois convidada a ser diretora da PAI, né? Fiquei 6 anos como diretora. Aí veio a aposentadoria. Meu Deus. Eu sou a única... o pessoal da PAI sempre dizia, hoje a PAI ela tem 750 alunos. Eu ia perguntar, 750? E quase 200 funcionários. Nossa! Eu sou, acho que a mais velha funcionária lá dentro, a mais antiga. A única funcionária que não queria se aposentar.
As meninas olhavam, chegavam para mim, meu Deus, dá para mim esse teu tempo, porque eu tô louca para me aposentar. Mas aquilo era uma dor aqui dentro do peito quando eu estava em casa. Sentia falta. Eu vou ter que sair desse lugar que eu amo tanto. E aquilo me doía, eu juro para vocês. 2 anos antes, eu comecei a trabalhar na minha mente que eu ia ter que me aposentar. Até porque, assim, claro que eu ia seguir com aquilo, porque as leis mudam tanto. E se a gente não aposenta, depois acaba mudando e tu perde, tu tem que ter mais anos. Claro. Pode acontecer um problema, né, até de saúde. Eu vou ter que me aposentar, mas eu não estou preparada para isso. Muitas vezes em casa, eu lembrava de todo o trabalho, de todo aquele amor e eu chorava sozinha. O que eu vou fazer? E agora? E fui trabalhando. E aí foi se aproximando e, de repente, 1 ano antes da aposentadoria, pintou a ideia de ser presidente. Olha, de novo uma sementinha, né? Aí veio assim, convite dos pais, que eram, né, pais ali, muitos meus alunos foram, hoje ainda estão lá. Os próprios funcionários, Neide, porque a nossa presidente, que é a dona Heloísa, né? Ela tinha que sair porque presidente de APAE é 3 anos, mais 3. E aí tu pode ficar 3 fora e retornar, mas 3 tu tem que sair. Não pode, só 6. Sim, não pode sim, ficar, 3 mais 3, né? E ela tinha que sair porque ela já tinha ficado 6, ficou 3 fora, depois ela voltou mais 6. Então ela já estava, né? E também pela idade, 74 anos, 75, já estava com problemas de saúde. E mesmo assim, ela até que ficava mais, se pudesse. Mas ela tinha que sair por conta do tempo, né? Quem que vai assumir? As pessoas não têm conhecimento, não sabem como fazer, tu conhece todo mundo aqui. Eu disse, mas eu também não entendo de administração, de economia. Não, mas aí a gente te ajuda. A parte pedagógica, a parte da funcionalidade da escola eu conheço, né? Vamos. E começou aquela ideia na minha mente, sabe? E brotou essa ideia, o convite, e começou daí umas mães que hoje fazem parte da diretoria junto comigo, né? Uma equipe muito bacana, que ajuda e trabalha muito ali junto também, uma equipe bem ativa, sabe? Convidaram, disse, então tá, vamos lá, né? E aceitei o convite e voltei para a APAE ano passado, em janeiro, como presidente. Acho que foi também, para mim, ir trabalhando de novo, a saída. E eu digo que a APAE é como cachaça, depois que tu se vicia, tu não larga mais. E nessas encaminhadas, eu lembro que teve uma época também que, como eu era coordenadora na época, e eu tive um sonho, né? E nesse sonho, alguém dizia para mim, coloca a imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro da APAE. Eu sei que é religião, mas, gente, eu respeito todas as religiões, todos os credos, todas as pessoas. Nunca tive essa dificuldade, né? Para mim, todo mundo é importante, todo mundo tem o seu valor. Mas foi um sonho que eu tive. E algum tempo tentei, não deu. E agora, nesse ano, de repente, um dia, chego na APAE e tem uma imagem de Nossa Senhora lá. Olha. E um presente que alguém me mandou entregar. Olha o sonho ali já. Então, conseguimos, já fizemos, né, um altarzinho lá pertinho do viveiro de passarinhos e colocamos a imagem, claro, de Nossa Senhora. Mas foi um sonho meu e nesse sonho pedia para colocar, né? Ela é protetora das crianças, ela é mãe. Então, né, é muito bacana ali. E eu digo sempre que as pessoas que estão ali são pessoas muito iluminadas. São pessoas amadas e pessoas escolhidas por Deus. Todos que trabalham ali, eu sempre falo, quando tem uma reunião ainda essa semana, eu disse, gente, o nosso papel aqui dentro é fazer e dar o nosso melhor, porque eu estou ali por opção. Eles estão ali porque a escola deles. A APAE é o lugar das pessoas com deficiência. Então, eles não têm um outro lugar na cidade. Claro, tem a AMA, que é para os autistas, tem o Universo Down, para os Down, mas o DI, que é deficiência intelectual, é a APAE. É o foco de APAE. É deles. Então, se eu estou ali, é por opção. Vou dar o meu melhor. E eles merecem o meu melhor. Com certeza. O tempo todo. Eu tenho que estar ali
pensando que, claro, todo mundo trabalha, a gente sabe que todo mundo precisa receber, porque a gente não vive só de amor. Com certeza. Mas Todo mundo tem conta para pagar. com certeza, mas procure um trabalho que você goste. É. Como no meu caso, né? Eu amava trabalhar em banco. Talvez, se eu não tivesse saído, iria seguir a carreira de administração. Mas não, Deus tinha um propósito maior para a minha vida. E eu deixei Ele trabalhar em mim. Agora, claro que se fosse muito tempo, e eu resistente, não querendo ficar ali, uma hora realmente eu ia ter que sair. Como aconteceu. Muitas pessoas da minha época que chegaram ali, professoras, funcionários administrativos. Lembro que tinha uma professora uma vez, ela veio, trabalhou e passou pouquinhos meses. Ela disse, eu não posso mais ficar aqui. Ela disse, eu gosto dessas coisas, só que eu não consigo, ela disse. Eu saio daqui, eu só choro em casa. Eu não consigo ver essas pessoas. Ela tinha pena demais. E assim, tudo tem que ter uma dosagem. Com certeza. Tudo. E ela sentia tanta pena que ela só chorava. Então ela também estava se maltratando. Ela estava sofrendo. Sofrendo. Né? Aí ela saiu, hoje trabalha muito bem numa outra escola. Então é isso que a gente tem que entender. Tu tem que ter um olhar de amor para eles. Eu amo todos. E amo mesmo. Porque assim, ó, se tiver evento, lá, como eu já trabalhei, na sexta-noite eu fico. Se tiver no sábado o dia inteiro, no domingo o dia todo, eu estou lá. Eu sou voluntária hoje ali na PAI. Né? A função de presidente é voluntário. Então, não é obrigada a tu estar direto, mas eu estou todos os dias ali. E estou porque eu gosto. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu começou na PAI? Ou por que você voltou agora? Tu tem parentes, famílias aqui? Eu disse, não, eu voltei por amor. Por amor. Porque eu estou aposentada, eu sou aposentada pelo Estado, concursada, graças a Deus, graças a Deus mesmo, esse concurso. Tenho uma boa aposentadoria, então, assim, consigo viver tranquilamente. Poderia, como muita gente diz, vai passear, vai se desligar completamente, não, né? E aproveita a vida. Sim. Mas, gente, aproveitar a vida também é estar no meio de pessoas que você ama. E eu aproveito a vida na PAI. Tem dias que eu saio dali tão feliz que vocês nem imaginam. Tem dias que eu saio triste por algumas coisas que aconteceram. E como qualquer trabalho normal, né, dona Neide? E eu fiquei com uma dúvida aqui, na verdade não é com uma dúvida, com vontade de ajudar. A senhora fala, o olho da senhora brilha. Isso é amor, isso é cuidado, isso é atenção. Sim. Como é que a comunidade pode ajudar a PAI, né? Porque, como a senhora comentou, né? Muitas vezes a gente pode realizar o sonho da outra pessoa, né? E não são sonhos grandes, mas que de alguma forma a gente pode se conectar, afinal de contas, histórias e conexões com elas. Como é que a comunidade pode ajudar a PAI? De que forma? Se pode ser através de uma doação? Como é que a gente consegue levar um pouco de amor também? Sim, gente, eu convido toda a comunidade de Joinville a conhecer a PAI. Querem ajudar a PAI? Nós temos através de telemarketing, que tem doações através de conta de energia, ou direto na PAI. Se a pessoa quer ligar, mas eu quero fazer uma vez só a doação. Tudo bem, que eu não quero todo mês. Né? Não, eu queria fazer uma vez só, fazer uma doação em um valor. É só ligar na PAI, o nosso mensageiro vai até a casa da pessoa, ele busca a doação, ele dá o recibo. Ah, que bacana. Não, é tudo com recibo. Olha, gente, que interessante a gente saber. Isso mesmo. Ou também, se a pessoa quer depositar direto na conta da PAI, nós temos o Pix, né? O QR Code. É só ligar, passa o Pix da PAI ou o QR Code pelo telefone e aí a gente vai estar enviando. Aí a pessoa não precisa nem pedir que o mensageiro vá até lá e nem mandar. Não, mas eu fico mais segura sabendo que entrou direto na conta. Né? Daí a gente dá o QR Code ou o Pix, o dinheiro vai entrar direto na conta. Mas eu não gostaria de doar em dinheiro, eu queria doar em algo que a PAI precise. Gente, a PAI precisa de tudo. E de todo o amor e carinho de toda a nossa comunidade. Tem dias que é tão difícil que aconteceu agora, há pouco tempo atrás. O pessoal me disseram, Neide, não tem leite. Pensa, não é fácil. Você está com 750 pessoas em uma instituição que não tem uma renda fixa. Nós temos vários convênios com a Secretaria da Educação do município, com a saúde, com a assistência do município. Nós temos convênio com o Estado.
Mas esses convênios, eles são destinados a essas pessoas que trabalham, como, por exemplo, o Estado. Ele paga os professores, que são um grupo grande, tem quase 60 do Estado. Então, esse valor nem chega para a gente da PAI, ele vai direto na conta do professor. Né? Também ajuda com o Fundo Social, que o Fundo Social é 1% de toda a arrecadação do ICMS no estado de Santa Catarina, que é uma lei do Júlio Garcia, dividido entre as APAES e vem para a gente. Esse valor, aí a gente paga outros funcionários também e às vezes alguma outra necessidade dentro da APAE. O convênio do município, que hoje a APAE atende 240 crianças no contraturno da escola municipal. Eles vão para a escola, são todas crianças com autismo e vêm para a APAE no contraturno para terapias. Então, esse valor que o município passa é direto para aquela equipe que trabalha com essas crianças. Com as crianças. Seja psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, professor. Então, o dinheiro é destinado para aquilo. E isso é tudo muito certo, é tudo muito correto, é tudo prestação de conta todo mês. Tem que prestar todas as contas para o município. E, graças a Deus, as nossas prestações de contas estão todas em dia. Isso é um orgulho para a gente. Então, não são dinheiros que vêm para várias manutenções. Por exemplo, essa semana nós estamos com um curso ali dentro da APAE, com 54 APAES do nosso estado participando. Quem paga esse curso é a Federação Estadual, paga por pessoa. Aí Neide, eles podem almoçar e fazer os coffee break aí? Pode. A federação paga. Não é a APAE que vai dar, porque a APAE não tem condições. Ah, quanto que dá? O valor tanto. Aí eles depositam, nós vamos lá, compramos os alimentos e vamos fazer. Porque a dinâmica ali é mais tranquilo. Mas aí, um dos banheiros que ia ser utilizado, as portas estavam todas quebradas. Nossa. 20 anos tem. Sei. Meu Deus, e agora? Que vergonha pra gente. Dá um jeito, liga para por favor, ajuda, faz um preço mais barato. Aí tem uma pessoa da diretoria que ela é bem prestativa, tem vários conhecimentos com pessoas, né? Não, já liga para faz um precinho melhor, bota as portas, chama o outro. Então, isso é correria. Então, essas coisas é onde a gente corre atrás de ajuda para comprar, para manter a alimentação dos alunos. E é bastante. Nossa, são muitos alunos. E aí, outro dia, como eu disse, aí não tinha leite e o dinheiro estava pouco. Não tinha também, digo, não tinha trigo para fazer o pão. E agora? Aí fui na associação, que é em frente à PAI, ali do servidor público, né? Presidente de lá, muito querido. Nossa sorte é que nós temos muitas pessoas bacanas na nossa vida. E aí ele, Neide, como é que tá a PAI? Eu digo, olha, tá bem, né? Num contexto geral, ela está bem, mas estamos com dificuldades. Hoje mesmo eu estou precisando, não tem. Não, peraí, a gente fez uma ação aqui, ganhamos várias cestas básicas. Ai, que coisa. Já tô levando lá para ti. Olha. E daqui a pouco chegou um monte de coisa, sabe? E às vezes assim, ó, chega um dia lá, hoje, aí eles chegam lá para mim. Como presidente, a minha função é correr atrás de verbas, de recursos para manter a instituição, né? Neide, hoje não tem isso, hoje não tem aquilo. Aí eu vou para casa, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? No outro dia, aparece. Olha. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma ligação de uma pessoa. O que vocês mais precisam aí em alimentos? Senhora, é leite, é trigo, é ovos para fazer o lanche, Nescau, né? É gelatina, que para fazer, às vezes, um molinho. Tem alunos que não podem comer, né, o alimento sólido, tem que ser o pastoso. Aí nós temos que ter para fazer. Outro dia, a Neide estragou o mix para bater. Que daí elas põem assim o leite, um mucilon, o que tem, um Nestou. Faz o batido. Estragou o mix. Nossa. E agora, gente? Acho que não compramos ainda, mas estou vendo lá. Tudo isso precisa, senão tu tem que estar batendo na mão, né? Sim. Ah, estraga um liquidificador. Tu tem que comprar. São coisas que tem que ter verba. Então, se as pessoas às vezes... Não, eu não quero ajudar com dinheiro, mas eu gostaria de ajudar com alguma coisa. O que vocês precisam? De repente, em eletrônico ali para a cozinha, né? Um eletrodoméstico. Outro dia teve lá também uma pessoa, hoje, por exemplo, eu estou com 3 salas que não tem ar-condicionado. Pois é. Já estou preocupada. É porque o calor vem. É horrível, gente, chegar, você não tem noção. Vai ficar... Tinha uma sala que não tinha, eu ganhei 2, colocamos, mas ainda estou com 3 a 4 salas sem ar-condicionado.
E eu sei que a menina do administrativo me falou ontem, Neide, e agora? Mas tu vai pedir vergonha de novo? Eu digo, tá, mas o que eu vou fazer? Precisa, né? Precisa. E às vezes, eu sei que 3 ar-condicionado é muito, mas às vezes uma pessoa que tem um pouquinho mais de condições, compra um ar-condicionado, né? Dá. Não é um valor alto, eu sei que é, mas às vezes a ação que ela vai fazer... Claro, com certeza. Não, e já fica aqui o pedido, porque como a gente falou, o que a PAI precisa, além do amor, acho que a doação, né? A doação do amor, do cuidado, é o que não tem preço. Então, acredito que também possa ajudar nos eventos que vão ter a PAI, né? Sim. Podem se voluntariar e ir até a PAI. E quem puder contribuir, gente, não dói. Não. Faz um bem danado no coração, para a alma. Receber amor é sempre muito bom. E quando as pessoas que quiserem doar e quiserem levar a pessoa... Eu amo... Levar pessoalmente. Eu amo quando eles querem fazer uma doação, querem levar. E ainda quando é para as crianças, por exemplo, agora vem Dia das Crianças também. Neide, tu conseguiu? Eu digo, não consegui nada ainda. Daí uma coordenadora disse, nós conseguimos uma doação de copos. Daí eu disse, copos como? Um copo vazio para botar docinho dentro. E o docinho ganhou? Não ganhamos. Eu digo, então tá bom. Mas já tem um copo. Ganhamos os copos. Daí eu disse assim, e quando as pessoas vêm, como teve uma vez um lugar aí, casa de idosos, e fizeram muitas colchas e vieram doar. Gente, na mão, digo, tu quer dar em mãos? Porque para mim, o bom é doar nas mãos deles. Olhar nos olhinhos. A alegria, que tu quer ver assim para as crianças. Tu doar uma boneca, tu doar um carrinho. Outra coisa, gente, vocês não têm noção a alegria desse nosso povo quando tem cachorro quente e bolo de chocolate. Olha, gente, olha aí, já fica outra... Para nós, outro isso não é nem... mas pensa, cachorro quente, refrigerante, bolo de chocolate. Eles amam. Amo. Vira e mexe a gente está fazendo, mas nem sempre dá, né? Então, são coisas assim que não é caro e é um carinho que aquece a alma. Teve ano passado uma pizzaria que fez, perto do Dia da Criança, né? Um rodízio de pizza. Nossa. Eles nunca comem. Rodízio de pizza. Claro que tem um outro que sempre come, mas eu digo assim, quantidade, né? E comeu à vontade. Eles comiam. A alegria foi tanta. Teve aluno que comeu 3, 4, daí o professor vinha, daí ele quer mais. Digo, dá. Meu Deus, não vai fazer tão mal assim um pedacinho a mais de pizza. Deixa. Depois, qualquer coisa, dá um chazinho, vamos melhorando. Porque, gente, dizer que não se tem, eu amo fazer isso, sabe? Aí a gente enfeita aquelas mesas, na Páscoa, no Dia das Crianças. Agora a gente conseguiu também, conseguimos um lugar que fez uma doação desses brinquedos infláveis, mais o outro nós vamos ter que pagar para o Dia da Criança. Para eles brincarem. Isso, que daí a gente monta no nosso pátio, piscina de bolinha, cama elástica e aqueles outros brinquedos bonitos. Ano passado, um que a gente alugou, que daí nós mesmos pagamos, né, com um sabão. Eu joguei junto com eles lá dentro. Eles foram jogar futebol de sabão. Tudo, foi a coisa mais linda. Então agora a gente conseguiu um de doação, aí a pessoa, não, a gente doa um e daí a gente alugou, né? Mas assim, também são coisas que quem quiser ajudar, a PAI não é problema. E com presente, brinquedos, doces, né? Que para eles eu gosto assim também que venha doações direto para eles. Com certeza. Nós temos agora desse programa, né, do governo da alimentação, tá vindo, né, toda semana muita fruta. Que bom. Graças a Deus, assim, a nossa despensa em questão desses alimentos tem. E toda semana, hoje mesmo era para os alunos levarem laranja e banana. Porque como vem bastante, eles comem ali. Ainda podem... Eu faço questão. Eu disse, em primeiro lugar sempre o nosso aluno, sim. Porque ele merece. De bom. E eu não vou... não tem que dar. Come aqui e leva para casa. Que bom. Se tem, é para levar. Isso mesmo. Dona Neide, e olha, e um ponto importante, gente. Dia das Crianças esse ano vai cair no sábado? Então, todo mundo aí que fala que nunca tem tempo para fazer nada, arranja um tempinho, vai lá na PAI, vai se doar um pouco, vai dar e receber amor.
Porque a gente só não doa, a gente recebe. Só que nós vamos fazer na sexta. Vai fazer na sexta? Porque eles não vêm, né, no sábado, as crianças. Né? Então, dia 11. Nós fizemos... Então, dia 11 de outubro, já tá Mas assim, ó, porta. se de repente alguém quiser, no decorrer desses dias agora, em que, né, estão antecedendo o Dia da Criança, pode estar indo lá. Eu gostaria de levar lá brinquedo para uma turminha. Sim. Nós temos criança de 2 meses... 2 meses, Dana? Entrou uma síndrome de Down, agora eu acho que ela deve estar com 4, mas ela entrou com 2. E temos pessoas até 70 anos, tá? Ah, que coisa linda. Ou seja, todos os públicos, não precisa ficar preso só numa faixa etária, né? E assim, claro que Dia da Criança, a gente entende que é para criança. Só que como o nosso povo dali, né? Eles têm 70, 50, mas o cognitivo deles é criança. Às vezes tu vai encontrar... Geração de criança. No caminho, se tu tiver com uma boneca na mão, uma menina, eu digo uma moça, mas não, de 70, de 60 anos, que dá para mim essa boneca. Que não tem jeito, né? Não. Claro, a gente faz o máximo para não infantilizar. Trabalhamos com eles toda essa questão. Eu sempre procuro no Natal... Tem empresas que gostam de ajudar e dar presentes. Daí eles vendem para as crianças até tanta idade. Eu digo, aí tu dá boneca, carrinho, jogos. Para os adultos, então tu pode que eles também... Porque assim, para eles o presente é importante. Pode ser jogos, porque jogos até nós adultos podemos. E também, às vezes, eles... as meninas, por exemplo. Eu digo meninas, mas já senhoras de 50. Elas adoram estojos de maquiagem. Que não é uma boneca, mas é algo que... com certeza. O adulto também usa... É bolsinha, aquelas pochetezinhas que elas amam. É toalhinhas. Então, também tem coisas que dá para dar para o adulto que vai alegrar eles. Bola, né? Muitos jogos. É um grupo, assim, apaixonante. Que incrível, que incrível. Dona Neide, a gente está se encaminhando para o final, mas eu ficaria com a senhora aqui falando horas, falando dias, porque, como eu disse... Os olhos da Dona Neide brilham, isso é amor, isso é cuidado, isso é doação, isso é carinho. E o mais importante que ela falou desde o primeiro momento que a gente começou essa conversa, é algo que transborda, né? Olha a história da Dona Neide, que entrou querendo sair e quando pôde sair, não quis mais. Foi e voltou. Eu quero muito agradecer a senhora por essa lição de amor, por essa lição de carinho que a senhora trouxe para o nosso episódio de hoje. E para a gente encerrar, eu sei que vai ser difícil a senhora responder. E acredito que a senhora já tenha respondido ao longo da nossa conversa. Qual é a maior lição que a senhora tem hoje ali dentro da PAI, com esse trabalho que a senhora já falou para a gente, que é um trabalho voluntário, a senhora poderia estar fazendo outra coisa no momento da sua vida, já que aposentou. Mas qual é a maior lição que a senhora tira hoje de toda a sua vida? Afinal de contas, a senhora vive uma vida ali dentro da PAI. Né? Para deixar de recado para quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo hoje. A maior lição é amar sem olhar para quem. É olhar com o coração. E eu queria deixar uma mensagem aqui. Posso? Deve, por favor. O amor de Deus é como o vento, no qual não podemos ver nem tocar, mas podemos sentir, e ele durará para sempre. Sintam o amor de Deus nos seus corações e passem amor para as pessoas. Olha, pena que a gente não consegue passar o que a gente está sentindo, o que eu estou sentindo. Essa lição que a senhora me deu, eu quero muito agradecer a senhora por esse momento, por esse carinho. Muito obrigada mesmo. Que as pessoas que estão assistindo e ouvindo o nosso podcast possam sentir um pouquinho desse amor, possam levar um pouquinho desse amor. Vamos ajudar, porque não custa, pelo contrário, esse amor só aumenta. E que possam chegar muitas doações na PAI. Que a senhora possa dizer assim, Milena, foi maravilhoso e que estamos recebendo. Quero agradecer a Flávia que fez essa conexão minha com a Dona Neide. E dizer para vocês o muito obrigada por estarem conosco aqui e que a gente continua com histórias e conexões com elas. Em breves novidades sobre o nosso podcast, sobre o nosso vídeo. Muito obrigada a vocês e um grande beijo e até o próximo episódio.